Olá, eu sou a Petúlia, teacher de inglês, e tô aqui para falar com você sobre o segundo skill oral, tá? O primeiro é o listening, falamos no vídeo da semana passada, na quarta-feira, dá uma olhadinha nas minhas redes sociais, e agora a gente vai falar do speaking, que é justamente o resultado do listening. Primeiro, o maior problema dos brasileiros para poder começar a falar inglês é querer falar tudo certo. Gente, não existe isso, tá? Não existe. Não tem como falar certo, nem na nossa língua mãe, a língua portuguesa. Nós nascemos e começamos a montar as frases. Demorou uma sequência de 4 a 5 anos para que isso aconteça. Então, primeiro trabalhar a sua confidence, a sua confiança. Que você vai falar errado muitas vezes para poder começar a aprender. Vou contar uma experiência que vai mostrar bem isso. Ano passado nós estivemos fora do país, fomos para um país que não falava o inglês, Itália. Fomos lá para o interior da Itália. Meu italiano é básico, tá? Eu ainda estou estudando e lá não tinha como. Se você não falasse italiano, você não iria conseguir se comunicar, porque o inglês não tinha jeito. Cidade no interior, para quem não sabe, a Itália é assim. E eu comecei a falar algumas frases com os italianos e eles falavam, mas eu dizia assim, eu falo devagar, eu não sei falar direito. Não, você tem que abrir a sua boca e falar. Você tá ouvindo italiano aqui, você tá ouvindo italiano, tem que falar. E eu soltava algumas frases, assim, chamando o masculino de feminino, eu via que eles olhavam pra mim e se esforçavam. Com 2 semanas lá, eu já estava me sentindo muito mais à vontade para começar a falar e já não cometia certos tipos de erros. Então, o que fez a diferença? Foi eu tentar. Segundo, eu não fazia tradução. Eu observava nas falas deles as palavras-chave, fazia uma assimilação sobre aquilo que estava sendo dito ali e começava a tentar falar também. Então, o que fez a diferença para que eu conseguisse me comunicar lá é justamente o quê? A ousadia, o tentar falar, não esperar ser perfeito. Até porque, se nós formos analisar a estrutura de uma frase, não só em inglês, em qualquer uma, elas têm 3 grupos principais: os sujeitos que fazem a ação, o verbo que é a ação em si e o complemento. E ali no meio você tem uma conjunção, você tem uma preposição. As conjunções e as preposições não são os mais importantes na fala. Se eu chegar para uma pessoa e falar assim, eu quero ir casa, a pessoa vai me entender. Aí ela vai me corrigir, vai dizer, eu quero ir para casa. No inglês é a mesma coisa. Se você chegar no inglês e disser assim, I want to go home, ele vai olhar para você e vai dizer assim, I want to go home. Mas ele entendeu o que você disse. O importante é que você tenha coragem para abrir sua boca e começar a falar. Terceiro, pare de querer fazer traduções mentais. Você pode listar o vocabulário que você aprendeu no listening, você pode olhar palavras novas para você incrementar, e isso a gente vai abordar na parte quando formos falar sobre leitura, como melhorar o seu vocabulário. Mas o principal no speaking é não tentar traduzir a frase da mesma maneira com a qual você fala em português. Por quê? Primeiro, quando a pessoa está conversando com você, ela não vai ficar esperando 3 minutos para que você traduza a frase ideal. Tem que ter a bolinha do ping-pong. Ela sabe que você não é um falante nativo ou muito fluente, mas se você faz a tradução mental, imagina como que vai ficar essa conversa. Segundo, cada idioma tem uma estrutura própria, tá? Você não vai querer que o inglês tenha a mesma estrutura de organização de frases. Então, é através da tentativa que você vai começar a perceber como o seu cérebro organiza as frases e vai se corrigindo. Então, assim, Petúlia, se eu quiser falar inglês, o que eu tenho que fazer primeiro? Ouvir muito, para que seu ouvido se acostume com aqueles sons. Segundo, ser muito corajoso. Mas eu queria que você me desse uma dica teórica. Não, ser muito corajoso e praticar. Fala com a parede, fala com o espelho. Procure, olha, tem um aplicativo Hello Talk, que você escreve lá, fala que tá no Android e tá no iPhone. Gratuito. Você se inscreve lá, você pode conversar, escrever com pessoas de todo mundo, tá? Que querem praticar o idioma. Você pode oferecer o português para praticar e ele vai te oferecer o inglês. Tá? Na sua cidade, procure montar grupos de conversação, procure lugares que tenham pessoas que queiram realmente praticar. Então, assim, olha, fica super mais fácil, mas não estacione, não espere achar que a fala vai vir, assim, brotar de geração espontânea.
Primeiro, listening, para acostumar o seu ouvido com os sons, para que aquelas palavras te deem os sons delas, senão daqui a pouco, em vez de falar beautiful, você vai estar dizendo beautiful, porque se escreve beautiful, mas se diz beautiful, tá? E depois, aquela ousadia para chegar, falar sem medo de ser julgado e entender que você faz parte do seu processo de aprendizado, tá? E para chegar a um nível de inglês muito bom, um nível de fluência, depois que você perde essa vergonha, tá? Aí é onde você começa a prestar atenção para as conjunções, para as preposições, para os phrasal verbs. Aí é só com leitura, com a prática das outras skills que eu abordarei na próxima aula. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que isso principalmente te ajude a começar a falar inglês, tá? Mas lembre-se, no translation. No translation, sem tradução, porque senão vai perder o ritmo, o foco e o objetivo dessa comunicação, ok? Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa a perguntar ou até mesmo alguma sugestão, escreve para mim no direct ou até mesmo aqui no chat desse vídeo. No vídeo que vem, nós estaremos falando sobre, let me see, reading, e daí vamos para as habilidades escritas, o reading, tá? Como trabalhar o reading a fim de desenvolver o seu writing, a tua escrita, ok? So, have a nice week. It's very nice to be here with you. See you next time. Bye bye!